Judas, verso 12 e 13. A palavra de Deus diz assim. Judas é antes de Apocalipse, ok? Primeiro livro antes de Apocalipse. Judas, verso 12 e 13. A palavra de Deus diz assim: estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam. Nuvens sem água, impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas. Ondas bravias do mar que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Louvado seja Deus pela sua palavra. Os efeitos da morte de Jesus Cristo e da sua ressurreição sobre a vida da sua igreja. Isso é que eu gostaria de conversar com vocês. Todo mundo sabe o que significa a Páscoa. Penso eu que dificilmente alguém que se encontra presente não tenha a ideia de que a Páscoa não é só uma ideia, né, mas é retratação da morte histórica de Jesus Cristo em favor da vida de seu povo, ok? Se nós acreditamos ou não, esse é outro detalhe, mas é isso que o cristianismo coloca, tá bom? Nós vamos colocar por enquanto as argumentações se Jesus Cristo morreu, se não morreu, enfim, tem um monte de coisas que a gente poderia colocar sem nenhum problema. Mas a gente sabe que a Páscoa significa isso. E que por conta disso, isso traz salvação à vida de cada um de nós. Mas me interessa, além da salvação, que outros efeitos Deus traz à luz da sua morte e ressurreição sobre a vida da sua igreja. Eu queria ousar dizer que no presente texto nós encontramos por antítese quais são algumas dessas características, ok? Que a gente deveria repensar sobre o nosso papel como igreja, nosso papel como crentes, e você deveria repensar se é este caminho que você gostaria, porque certamente é o caminho que é proposto por Deus, através de Cristo, a todos aqueles que querem segui-lo. Nós já temos visto aqui, só para você que está chegando aí, o livro de Judas, que ele falou como batalhar diligentemente pela fé. Nós vimos várias coisas a esse respeito lá atrás. Lutar pela credulidade, lutar pela humildade, pela boa sexualidade. Nós já vimos isso, porque tinha um grupo de libertinos lá que estava tentando avacalhar o coreto, ok? Aí nós vimos não só quem governa, quem julga e quem reflete, lembrando daquele argumento lá bem interessante sobre o arcanjo Miguel, se ele é o maior dos anjos maus, não ousou falar contra, o maior dos anjos bons, né? Não ousou falar contra o maior dos anjos maus, que dirá nós, que estamos debaixo de autoridade, devemos falar com aqueles que estão acima de nós, ok? E além disso, nós também vimos os 3 últimos exemplos dados por Judas, que refletiam esse grupo. Caim, que era o caminho de Caim, um caminho ruim, com o coração fechado, sem perdão e por aí vai. O caminho de Balaão, que era um caminho de ganância, né? Ganhar dinheiro às custas do outro. Nós vimos aí o jumento, quando o jumento fala com Balaão, um jumento falando contra o jumento, né? O cara estava tão cego, porque o rei Balaque havia dobrado a quantidade de dinheiro e de pessoas, porque não é só dinheiro que chama a nossa atenção, também o status social também chama. E aí ele dobra o dinheiro e dobra a quantidade de pessoas mais importantes para irem falar com Balaão. O cara encheu o peito e falei, eu sou o cara, Balaão, né? Dizendo eu sou o cara, né? Enfim, e aí acabou ficando numa cegueira espiritual muito grande, a ponto de desencaminhar a vida do povo de Israel. Não só isso, nós vimos também Coré, Datã e Abirão, né? Parece o nome de 3 mosqueteiros, mas não é. Pelo menos é os 3 mosqueteiros do mal, né? Os caras, eles se revoltaram pessimamente contra a vida de Moisés. O povo um dia depois fez a mesma coisa, morreu 24 mil, né? Lembra disso? Quando Moisés então fala para a vida de Arão ir atrás e tentar resgatar a vida daquelas pessoas com sacrifício. E aí nós chegamos no texto em que nós lemos, porque a ideia, na verdade, é que esse grupo estava trazendo um prejuízo à vida do povo de Israel, porque eles estavam tentando fazer, na verdade, discípulos, ok? Todos tentam fazer discípulos.
E aí agora ele cita algumas características que eu vou tentar demonstrar por antítese, que de acordo com Judas é o que ele esperaria que encontrasse na vida dos verdadeiros filhos de Deus. Então ele coloca a primeira descrição, que por antítese, no meu entendimento, seria solidariedade, eu vou explicar. Então, a primeira efeito da morte de Jesus Cristo sobre a vida da sua igreja, morte e ressurreição, seria pelo menos a solidariedade. Por quê? Porque exatamente não era isso que estava acontecendo com esses camaradas, os quais Judas diz no verso 12, eu só vou falar o verso 12 hoje, tá bom? Porque depois tem algumas programações e tal, em outra oportunidade aí nós falamos o verso 13, sem problema, tá bom? Vamos falar das 3 características aqui. Elas são suficientes para nós. Estes são como rochas submersas. E, na verdade, a primeira descrição ela vai até aqui, ó, acompanha. Estes são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam. Isso é uma característica só. Na verdade, o que significa ser rocha submersa? Que é o termo que Judas utiliza. Pedro vai se utilizar da mesma descrição da vida dessas pessoas, falando que, considerando como prazer a sua luxúria, desses libertinos, carnal, em pleno dia, quais nódoas e deformidades. A mesma expressão que Judas usa para se referir a rochas submersas, Pedro se refere traduzindo como nódoas e deformidades, que são manchas. Na verdade, esses camaradas estavam manchando a vida da igreja, é essa a ideia. Só que a expressão, na verdade, de Judas é ainda mais forte, porque não só manchando, mas rocha submersa, o significado aqui é literalmente recife. E, na verdade, é recifes escondidos. Tem algumas traduções que ainda colocam um perigoso obstáculo por conta de ser um recife escondido, ok? Então, a ideia de ser uma rocha submersa é literalmente de ser um recife escondido. Que você imagina, para aqueles que gostam de praia, se não foi, meu conselho é vá, enquanto Jesus Cristo ainda não voltou, porque quando ele voltar acabou a praia, ok? É só rio no céu, então agora é hora de usar a praia. Então, você quer ver um recife escondido, agora é a hora, ok? Para você aprender aqui ao vivo e a cores. Então, vai lá na praia, porque todos os navios, quando eles observam, eles sabem que aqueles que são mais experientes, que de repente já passaram por determinados lugares, eles sabem que se existe o mar calmo, aquilo ali não é sinônimo de tranquilidade. Se houver recifes abaixo da vista, que são escondidos, aquilo ali é sinônimo de perigo iminente. Porque um recife escondido é por uma embarcação não avisada ou uma embarcação desleixada por alguma razão, isso pode vir a afundar um navio. Isso pode colocar a vida das pessoas que naquele navio se encontram em risco. Isso pode fazer com que as pessoas pensem que ao andarem por um mar calmo, elas estão absolutamente seguras e tranquilas, quando elas sequer imaginam que logo adiante delas, por conta da submersão daquele recife, se encontram um perigo absolutamente iminente à vida delas, a ponto de colocar as suas vidas em risco. E é desta forma que Judas entende que aquelas pessoas são. Ao fazerem o que elas faziam, que eram pessoas absolutamente imorais, eram pessoas que estavam tentando transformar a graça de Deus em libertinagem por aqueles 2 argumentos que nós já vimos, né? Quanto onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, para ter mais graça, vão pecar mais, né? E esse argumento é furado, esse é o argumento dos caras, mas era errado, era tentando transformar a graça de Deus em libertinagem, ou naquele movimento maniqueísta, ou dualista, ok? De que a carne é ruim e o espírito é que é bom. Deus morreu pelo nosso espírito e ele não está interessado na nossa carne. Então você pode fazer o que quiser com o seu corpo, porque ainda assim Deus vai salvar a vida de cada um de vocês. Isso é transformar a graça de Deus em libertinagem. Não é essa a ideia. E este tipo de postura levava a vida daquelas pessoas a irem contra o ensino dos apóstolos, a irem contra aquilo que eles diziam ser a verdade, que eles haviam aprendido de Jesus Cristo, este que morreu e ressuscitou pela vida de cada um de nós. Então eles estavam tentando, assim como Coré, assim como os anjos malignos, que nós vimos lá no verso 6, eles estavam tentando levantar um tipo de rebeldia no meio da igreja, fazendo com que as pessoas seguissem a vida de cada um deles. Onde é que isto acontecia? Ele diz lá,
que estas coisas aconteciam em vossas festas de fraternidade. Pergunta: o que é uma festa de fraternidade? Resposta: era o terceiro final de semana do mês que o churrascão acontecia. Viu de onde vem o churrasco da igreja presbiteriana? Vem daqui. Já acontecia lá. Algumas traduções trazem como festas do amor. É isso, lugares, momentos em que a igreja se reúne, porque há aprendizado no momento do culto, mas também há aprendizado da parte de Deus para conosco quando nós nos reunimos. Então, não é moda da igreja presbiteriana de Várzea Grande. O fato de haver festa, das pessoas estarem juntas, já é coisa lá de trás. Elas gostaram, foi bom, né? Acho que traduziu direitinho. Eram festas onde as pessoas estavam juntas. E por incrível que pareça, o que é que esses camaradas que eram recifes escondidos, que estavam preocupados só com o próprio coração, que olhavam só para a sua própria vida, movidos de ganância, como diz o verso 11, agora no verso 12, dizem que eles eram pastores que a si mesmos se apacentavam. O que havia na vida de pessoas que destoava da vida daquelas pessoas que andavam segundo Jesus Cristo, que eram discípulos de Jesus Cristo, que eram pessoas que não se incomodavam com o que a sua vida poderia trazer de efeito negativo à vida dos outros. E por incrível que pareça, eram pessoas que com a maior cara de pau do mundo, porque diz o verso 12, que estas pessoas, em vossas festas de fraternidade, banqueteiam-se ou banqueteando-se juntos sem qualquer recato. Quer dizer, era gente que não fazia parte da igreja de Deus, mas que gostava de frequentar as festas em que a igreja de Deus fazia. Então, é gente que era libertina, era gente que era rebelde, era gente que não se submetia à autoridade, era gente que assumia essa postura pública e vinha nas festas na maior tranquilidade, para justamente engabelar aqueles desavisados. Aqueles que Provérbios vai dizer que seriam os ingênuos, aqueles que não prestam atenção, que existe joio caminhando junto com trigo, aqueles que não se tocam, que Deus ainda não trabalhou e nunca vai trabalhar na mesma medida na vida de todas as pessoas, o que significa que nem sequer a vida dos filhos de Deus estão, neste momento ou em qualquer momento, no mesmo grau de maturidade, porque foram plantados em épocas diferentes e reagem à ação do Espírito de Deus de maneira absolutamente diferente. Então, o crescimento que existe na vida da igreja, dos verdadeiros filhos de Deus, é um crescimento absolutamente... Como é que eu posso falar esse nome aqui? Isso aí que você está pensando. Eu esqueci o nome. Não é desequilibrado, como é que é o nome? Desigual. Tem outro nome, outro nome também. Como? É isso aí que vocês estão pensando. Vocês entenderam? É isso aí, ó. É só ela que faz linguagem de sinal, não. Eu também faço. Vocês entendem isso? É isso. Então, as pessoas não estão no mesmo grau de maturidade. Nem podem estar. Não só pelo tempo em que foi plantado, mas pela maneira como reage àquilo que Deus mesmo está realizando na vida de cada uma delas. Então, todos nós que fomos plantados em épocas diferentes, e ainda que fôssemos plantados na mesma época, nós reagiríamos diferentemente àquilo que Deus faz na vida de cada um de nós. É por isso que Deus não dá a mesma coisa na mesma medida a todos os seus filhos, porque a mesma coisa na mesma medida não tem o mesmo efeito na vida de todos os seus filhos. Então Deus trata a vida de cada um de nós de maneira pessoal. É literalmente uma educação personalizada. Deus olha para a vida do João Geraldo e diz o que é que ele precisa. E agora eu vou arrumar um esquema aqui naquele conselho celestial da Trindade para arrumar um tratamento para o João Geraldo, que precisa em medidas diferentes, em graus diferentes do que a vida de outras pessoas. Então Deus vai tratando a vida de cada um de nós de maneira pessoal, exatamente por causa da nossa necessidade, pela forma como nós temos tolerância aos mesmos estímulos, e essa tolerância é absolutamente diferente. Significa dizer que esse pessoal os mais ingênuos, aquelas pessoas que imaginam que todo mundo está no grau de maturidade, que entra na igreja que é igual anjo, que o cara nem anda, ele levita no meio da igreja e fala, isso é de Deus, isso é a glória, é Jesus Cristo encarnado, é o Henrique Cristo. Não, isso é outro. Então deve ser outra pessoa que é muito próximo de Jesus Cristo e se esquece que nós somos pecadores. Se esquece que mesmo os filhos de Deus erram,
Se esquece que aquilo que Deus começou, Ele ainda não terminou. Se esquece que ainda nós nos encontramos em período de trabalho. Nós ainda nos encontramos em um momento onde Deus está talhando coisas que não existem e tirando aquelas que não deveriam existir na vida de todos nós. E aí os ingênuos, como não prestam atenção nisso, são aquelas pessoas que se decepcionam com a vida da igreja de maneira absolutamente fácil. São aquelas pessoas que se decepcionam com a vida da igreja de maneira injusta, porque não levam essas questões em consideração. Então tá lá no meio da festa, cara, vamos lá, é a festa da igreja presbiteriana de Várzea Grande, é o último sábado, vamos ter um churrascão, é só gente crente, é uma bênção de Deus. E se esquece que tem gente que está na maior cara de pau andando no meio da... Não é só dessa igreja, em qualquer lugar. Porque era isso que acontecia nessa igreja. As pessoas passavam óleo de peroba na cara e iam lá. Gente que era libertina, gente que não aceitava a autoridade dos outros, mas estava no meio da igreja. Se não aceita a autoridade daqueles que, ainda que são pecadores, que eram os apóstolos, estavam a serviço de Deus, fazendo a obra de Deus, está fazendo o que no meio da igreja de Deus? Mas é impressionante. Os caras querem estar, não gostam de Deus, não gostam do jeito que Deus governa, mas querem estar no meio das pessoas na hora da festa em que as pessoas estão. Pode estar, beleza, a festa é pública. Pode vir, inclusive, no último final de semana, você está convidado. Acontece que não é esse o caminho proposto pela vida de Judas. Judas, quando ele olha para a vida destes homens, que são homens como rochas submersas ou como recifes escondidos, o que ele tem em mente é exatamente o contrário. Que nós não deveríamos servir de obstáculo à vida das pessoas, mas nós deveríamos tirar os obstáculos das pessoas. Nós não deveríamos servir de pedra de tropeço aos outros, mas deveríamos servir de exemplo à vida dos outros. Nós não deveríamos servir como um laço à vida das pessoas, mas nós deveríamos ajudar as pessoas a saírem dos laços montados para elas. Nós não deveríamos ser instrumentos para afundar a vida das pessoas, mas do mesmo jeito que Jesus Cristo fez por nós é que devemos ser instrumentos para tirarem as pessoas do buraco. Então, um bom exemplo, ou uma boa medida, ou uma medida dentre outras, para saber se nós somos, não como rochas submersas, ou como recifes escondidos, mas se nós somos verdadeiras pessoas solidárias com a vida de nossos irmãos, não pensando única e exclusivamente no nosso umbigo, pensando nas nossas necessidades, ainda que essas necessidades sejam necessidades contraditas pelo ensino do próprio Senhor Jesus Cristo e dos seus apóstolos. Nós deveríamos servir de suporte à vida de nossos irmãos, e não de derrocada para a vida de nossos irmãos. Aliás, é isso que diz Paulo, quando ele diz suportai-vos uns aos outros. E esse suportar não é aquele negócio que, e aí, como é que está o irmão? Ih, rapaz, esse nem com azeite, nem com espírito não desce. Não é essa a ideia. A ideia é de você servir de suporte. A ideia é de, quando o irmão está caindo, você vai lá e ajuda a levantar. Quando ele está precisando, ele tem dificuldade, você vai lá ajudá-lo nessa dificuldade. É aquela promessa que, quando eu faço um batismo e profissão de fé, eu peço que a igreja responda a uma pergunta assim: vocês servirão, prometem que, no que depender da vida de cada um de vocês, quando virem qualquer um destes que estão professando a fé em dificuldades, serão os primeiros a serem instrumentos nas mãos de Deus para abençoar e trazer estas pessoas de volta ao aprisco de Deus? Vocês prometem isso? Amém, eu prometo. Então o que nós estamos prometendo é que, ao invés de sermos rochas submersas e ao invés de sermos recifes escondidos, nós vamos ser, na verdade, aquele suporte que a pessoa precisa para poder caminhar no caminho de Deus. E quando ela estiver titubeando na fé, nós vamos ajudá-la a se fortalecer na fé, como ele mesmo vai dizer, salvar aqueles que estão na dúvida. Ou como Paulo, por incrível que pareça, diz que talvez um dos meios para ajudar as pessoas a suportarem umas às outras seja, no mesmo texto, por incrível que pareça, ele diz assim: suportai uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. E assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Então a gente só consegue ser instrumento de suporte à vida de nossos irmãos se o meio para que esse suporte se estabeleça seja a prática do perdão, porque caso contrário, seremos pessoas amarguradas e serviremos mais como recifes escondidos, rochas submersas, do que verdadeiras pessoas solidárias
que tentam ajudar a vida de nossos irmãos. É este o caminho proposto, e este é o efeito que deve existir na vida dos filhos de Deus, daqueles aos quais Cristo Jesus morreu e ressuscitou, não só dando salvação à vida de cada um de nós, mas nos ajudando a sermos solidários com a vida de nossos irmãos. Então, Gálatas ainda vai dizer, levai as cargas uns dos outros. Nós meditamos já no texto de Gálatas capítulo 6. O que é fardo, é um fardo, é a palavra, significa lá que é alguma coisa tão pequena que a pessoa deve carregar, sozinha. Então ela não deve compartilhar aquilo que é fardo, porque é responsabilidade dela, lembra disso? Mas a carga é alguma coisa que é pesada demais, então a carga deve ser compartilhada. Então nós precisamos ajudar os nossos irmãos a levarem as suas cargas. É exatamente isso que estes homens não faziam. Eram pessoas que pensavam somente em si. Não há espaço para o individualismo dentro da igreja. Não há espaço para o individualismo na proclamação da Páscoa. Se tem uma das coisas que Jesus Cristo não precisava ter feito é ter morrido pela vida da igreja. Não havia nada, absolutamente nada fora dele que obrigasse a ele fazer aquilo que ele fez. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, ele veio de maneira voluntária. Veio por obediência ao Pai, mas ele também veio de maneira voluntária. Mas imagina no Conselho da Trindade, e aí, quem que vai resolver a parada? Aí um olha para a cara do outro, aí o Pai olha para o Espírito olha para o Pai, e o Filho fica atrás e diz, tá bom, né, tá bom, fazer o quê? Tem que ir? Não, não tem que ir. Deus não deixaria de ser Deus se ele não viesse morrer pela vida da sua igreja. Ele nunca foi obrigado absolutamente nada a fazer o que ele fez. Ele veio porque ele foi solidário. E talvez esse seja um princípio para a gente aprender, um primeiro efeito, ou um dos efeitos da morte e ressurreição de Jesus Cristo pela vida da sua igreja. É não sermos rochas submersas ou recifes escondidos, mas sermos pessoas solidárias à vida de nossos irmãos. Segundo efeito, não só que estes homens, na maior cara de pau que vão nas festas do amor, eram rochas submersas e portanto nós devemos ser solidários, mas a segunda coisa é que ele diz que eles eram nuvens sem água. Hoje eu achei até que ia chover, não choveu. Na época as pessoas tinham mais pessoas que eram agricultoras, e para um agricultor a chuva, quando pinta que vai chover, o negócio é sério. Por quê? Porque diz o próprio Tiago, irmão de Jesus Cristo, que a chuva, quando ela vem, ela traz esperança da renovação das coisas, de que a colheita vai continuar adiante, de que o sustento vai brotar, de que as coisas vão dar certo, a expectativa de dias melhores. Tiago diz assim, eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas, porque chover faz toda a diferença. O problema é que as chuvas que trazem este renovo, essa esperança, essa nova vida, esse refrigério, que renovam as expectativas da vida das pessoas, o problema é que estas pessoas, elas até davam a aparência de que iam trazer renovo, expectativa, esperança e renovação, mas elas, no fim das contas, quem se aproximava de pessoas assim, elas não tinham como bancar aquilo que elas aparentavam prometer. A água, em última instância, ela vem trazer isso para a vida das pessoas que esperam água. Não a vida destes homens que eram literalmente nuvens sem água, impelidas pelos ventos. Trazia aquele gostinho de que alguma coisa vai acontecer, então e ela não acontece. É muito interessante quando Jesus Cristo conversa com a mulher samaritana, falando exatamente sobre o que ele é, quando ele diz à mulher samaritana, me dá um pouco de beber, e ela diz, eu não posso dar de beber, e ele replica dizendo, se você conhecer o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele lhe daria água viva. Afirmou Jesus, quem beber dessa água, porque a mulher respondeu, mas eu quero beber dessa água, porque foi lá dos meus antepassados, e ele diz, olha, quem beber dessa água vai voltar a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, preste atenção no efeito sobre a vida da igreja. A água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Você já se enxergou assim? Diz a parábola do joio e do trigo, que na parábola do semeador, quem planta é o homem. Na parábola do joio e do trigo, quem planta é Deus. Na parábola do semeador, a semente é a palavra. Na parábola do joio e do trigo, as sementes são os filhos de Deus. Você e eu
somos sementes de Deus plantadas aqui na terra. E quando Deus, pela sua morte e ressurreição, alcança a vida de cada um de nós, dando salvação, Ele espera, porque este é o resultado que Ele disse que daria, é que através da vida dessas pessoas, jorraria uma fonte para a vida eterna. Então, através de você e através de mim, deve não só ter salvação para nós, mas deve ter bênção suficiente para jorrar para a vida de outras pessoas. Você se enxerga dessa forma, como uma fonte que jorra para a vida eterna? Aliás, diga isso para a vida de seu irmão. Você é alguém em que deve jorrar uma fonte para a vida eterna. Diga isso à vida dele. Jesus Cristo ainda disse assim: quem crer em mim, como diz a Escritura, ao efeito, do seu interior fluiriam rios de água viva. É estranho a gente se enxergar assim, né? Eu sei que a gente é pecador, eu sei que Deus começou e não terminou, eu sei que aquilo que a gente quer fazer a gente não faz, o que não quer a gente faz, eu sei que ainda existe muita coisa errada dentro de nós, mas a gente não pode negar que já existe muita coisa certa dentro de nós. Não é por causa de nós, mas é por causa de Deus que habita em nós. Então, quando Judas olha para a vida dessas pessoas, que eram pessoas que rejeitam o ensino de Jesus Cristo, ele não poderia dizer outra coisa senão são alguém, ou são pessoas que são nuvem sem água. Ou como diria o próprio Senhor Deus lá no passado, quando às vezes nós queremos andar como estas pessoas andam, o próprio Deus diz assim: olha, eles cavaram para si cisternas rotas que não retêm as águas. Às vezes a gente se parece, em vez de sermos fonte que jorra, a gente fica tão seco quanto. Mas na verdade não deveria ser assim. Não é este o caminho e nem é este o efeito que Deus mesmo deu sobre a vida da sua igreja por causa da sua morte e da sua ressurreição. O que Ele espera é que através da vida da sua igreja possa fluir, possa jorrar rios de água viva, abundância, deve jorrar, não é somente alegria, satisfação perene, mas deve jorrar coisas que matam a sede, não só nossa, mas da vida das pessoas, porque nós, aquilo que jorra dentro de nós, não aponta para nós, mas aponta para a verdadeira fonte que mata a sede da vida de cada um de nós, porque se jorra para a vida eterna, é porque essa fonte aponta para a vida eterna. Então as pessoas deveriam se aproximar da vida da igreja e não ter este tipo de efeito. É um efeito que acaba sendo não só como rocha submersa ou como recife escondido, mas é um efeito que acaba sendo como nuvem sem água. Gente que não consegue suprir a expectativa, gente que você quer matar a sede e acaba ficando com mais sede. Gente que vai saciar alguma coisa no coração do homem e você fica insaciável junto com ele. Mas quando a pessoa entra na igreja, quando ela caminha com aqueles que são filhos de Deus, daqueles aos quais Jesus Cristo morreu e ressuscitou, o que é que deve brotar da vida dessas pessoas além de salvação? Deve jorrar alguma coisa, que o símbolo e o sinônimo disso seja rios de água viva, fluiriam da vida de dentro de nós. Você se enxerga assim, irmão? Como alguém de quem jorra? Você já tentou segurar um lugar onde está jorrando, você não consegue nem tampar direito. É difícil você pegar uma torneira, que está um buraco ali que está saindo água, é um buraquinho. Se você pega uma fonte que está jorrando, é um negócio extremamente... Você tem que desligar aquela fonte primeiro, para depois você tampar o buraco. O problema é quem é que desliga Deus, que habita no meio da sua igreja. Quem é que desliga aquele que é a fonte da nossa fonte? Quem é que desliga aquele que é a origem desse rio que brota na vida de cada um de nós? Nós podemos nos deprimir, nós podemos errar, nós podemos pisar na bola, mas além destas coisas, nós não podemos desprezar o efeito da ação do Espírito Santo de Deus aqui e agora, ainda que não plenamente, mas jamais devemos negar os efeitos do Espírito Santo de Deus na vida dos verdadeiros filhos de Deus, onde estas coisas deveriam jorrar, fluir da vida de cada um de nós, e não só sermos pessoas solidárias, mas sermos um verdadeiro refrigério seguro à vida de nossos irmãos, onde eles estão sedentos e eles podem vir para perto de nós, que aqui eles vão encontrar pessoas que podem matar a sede deles. Não é porque a gente tem para dar que venha de nós, é porque a gente tem para dar, exatamente porque não vem de nós, e é por isso que nós podemos afirmar: venha, pode vir porque eu tenho para te dar.
eu tenho algo para te oferecer. O mesmo algo que me ofereceram. O mesmo algo que alguém que já recebeu isso me deu. E é assim que a obra de Deus caminha durante a humanidade, quando nós somos pessoas solidárias, mas quando nós somos verdadeiros refrigérios à vida de nossos irmãos. É dessa forma que Deus espera que haja na vida da sua igreja. Não só não sermos rochas submersas ou recifes escondidos, mas sermos solidários, mas também não sermos nuvens sem água, mas sermos, pelo contrário, um refrigério seguro. Não uma miragem. Porque uma miragem, pelo menos aquilo que ele vê, não existe. Menos mal. Porque ele está vendo que não existe, né? Ele ainda gerou uma expectativazinha, mas não existe. Agora, o pior é quando ele olha e existe. Ele olha para nós, existe. Nós estamos aqui. E aí, quando ele chega perto, não tem água. Aí é um problema. Porque você ter uma decepção com uma miragem é uma coisa. Você ter uma decepção de uma fonte que você deveria beber e você não tem para beber, é porque tem alguma coisa que não está certa. Aí deveríamos usar este momento sempre, no momento do culto, para nos arrependermos, para pedirmos perdão, para consertarmos a nossa vida, porque o que Deus espera que seja a norma, a regra, e não a exceção, é que agora o pecado, cada vez menos fazendo parte da nossa vida, a gente venha jorrar esse rio de água viva, fluindo de dentro de nós a vida das pessoas. Mas em terceiro e último lugar, não só devemos ser solidários e não recifes escondidos, não só não sermos nuvens sem água, mas sermos refrigério seguro, mas o caminho proposto por Judas é também um caminho do alimento, quando ele diz: árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas. No primeiro, as nuvens sem água, que nós acabamos de ver, é uma referência ao engano. Aqui, nas árvores que são duplamente mortas, a referência é a inutilidade dessas árvores. A ideia de ser duplamente morta é porque quando você já cortou uma árvore que ela parece que está boa e quando você corta ela está seca por dentro. Não tem nada para dar por fora e também não tem vida por dentro. É diferente quando você corta uma árvore que está verde, dá até dó de cortar, porque ali ainda tinha vida. Você mata alguma árvore que você diz assim: não, na verdade eu não matei, eu só fiz um favor de tirar ela, porque ela estava de maneira absolutamente inútil nesse lugar. Me lembro, nas minhas andanças por aí, tinha uma árvore que era lá da Holanda e foi plantada a esmo, lá no Paraná. A Holanda é frio, lá é frio, os caras jogaram e acharam que ia dar. E deu maior do que esse teto aqui, a árvore era enorme. E não deu, dito e feito, literalmente uma delas caiu na igreja, tinham 3, uma caiu na igreja, sobraram 2. Elas não tinham raiz nenhuma. Eram aves que, como não eram daqui, eram absolutamente mortas. E elas ocupavam aquele lugar de maneira absolutamente inútil. Então, não é dessa forma, porque em Judas 12, ele diz assim: árvores em plena estação de frutos. E aí você se lembra quando Jesus Cristo se aproxima de uma árvore, quando ele tem fome. Lembra disso? Diz o texto assim: quando Jesus, saindo de Betânia, tem fome e vê de longe uma figueira com folhas. Foi ver se nela porventura acharia alguma coisa, e aproximando-se dela, não achou senão folhas. Porque, anota isso, não era tempo de figos. Então Jesus lhe disse: nunca jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. Pergunta: se não era tempo de figos, por que ela tinha folhas? Então ela acabou parecendo uma coisa que não era. Pergunta: se Jesus Cristo amaldiçoou uma árvore em que parecia que tinha fruto e não tinha, mesmo não sendo época de fruto, deu para ver onde é que vai dar? O que é que você acha que Jesus Cristo vai fazer com uma árvore que está em plena época de fruto e não dá fruto? Se naquela que não era época de fruto, e parecia que dava e não deu e ele amaldiçoou, se ele chegasse numa época de estação de fruto, que era para dar fruto, ela parecia que tivesse fruto, não desse, o problema ia ser dobrado. E literalmente aquela árvore, alguns dizem que significaria Israel, que mesmo a tempo e fora de tempo deveria dar fruto na presença do Senhor, e não dava, mas queria parecer
que era uma árvore que tinha alguma coisa para oferecer, mas não tinha. Isso lembra literalmente o argumento que nós vimos lá atrás a respeito do arcanjo Miguel, onde ele usa o exemplo do maior para o menor, aqui ele está usando a mesma coisa. Então a ideia é que, por que é que estas pessoas que eram árvores em plena estação de frutos não deram frutos? O que é que alguém precisa fazer para dar fruto? João responde: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Está respondida a sua pergunta, que você me perguntou lá atrás, no Whats. Se o grão de trigo não morrer, fica ele sozinho, mas se morrer, produz muito fruto. Por que Jesus Cristo deu fruto? Porque ele morreu. Porque se ele tivesse nascido de maneira miraculosa, feito um monte de coisas, mas se isso não tivesse desembocado na morte, na sua ressurreição, nada teria acontecido à vida de cada um de nós. Então, o resultado e os efeitos de dar muito fruto, aliás, era essa a discussão: por que o Senhor precisa morrer? E Jesus Cristo tenta insistir com a vida dos seus discípulos para explicar: porque se a semente não morrer, ela não vai dar fruto. Então, por que esses camaradas não davam fruto? Por que os libertinos não davam frutos? Porque eles eram pessoas mortas da maneira errada. Eles não davam frutos porque eles não morreram do jeito que era para morrer. De que jeito que era para morrer? Quando eles tentavam fazer a própria vontade e não fazer a vontade daquele que sabe o que é padecer e qual é o caminho para a vida de cada um de nós. Então não dá para nenhum de nós andarmos na presença do Senhor, comemorarmos a Páscoa, se o nosso desejo é fazermos a nossa vontade. Jesus Cristo disse: se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, e sim a sua. Uma das grandes dificuldades que as pessoas têm é literalmente de colocar a sua vontade debaixo da vontade de Deus. Diga a Deus: o que é que o Senhor espera que eu faça? É exatamente isso que os libertinos não faziam. Eles mesmos queriam fazer aquilo que eles achavam que era correto, e eles se rebelavam contra as autoridades. Por isso eram árvores duplamente mortas, mesmo em estação de frutos, porque eles não morriam. É impressionante a dificuldade que, mesmo comemorando a Páscoa, eu e você temos, quando entra em jogo fazer a nossa própria vontade. Quando entra em questão se as atitudes a serem tomadas são atitudes que eu decidi que deveriam ser tomadas anteriormente, ou se foi alguém que decidiu que eu deveria fazê-las. Cansei de ver isso. De pessoas nas minhas andanças por aí, dizer: irmão, você tem que amar a sua esposa como Jesus Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela, de maneira voluntária, de maneira integral, de maneira contínua. Você tem que fazer isso pela vida da sua esposa. E o camarada me responder: tá bom, fazer o quê, né? Só eu que tenho que fazer isso? De novo, vai lá, o senhor está mandando, eu vou fazer. Não tem nada a ver comigo, irmão. Não sou eu que estou mandando isso. Você não está entendendo? Isso é uma coisa que é vontade de Deus para a vida dos homens em relação à vida da sua esposa. É um mandamento da parte do céu. É Ele que disse que a forma como nós deveríamos nos relacionar com a vida da nossa esposa. Então você não deveria reagir assim: ah, tá bom, fazer o quê, né? Não tem mais nada que fazer, vou lá, o senhor está mandando, então eu faço. Tudo eu nessa casa. Você não entendeu nada. É árvore morta. É a árvore que está insistindo para que a sua vontade prevaleça. Já cansei de ver pessoas que saem da igreja porque a sua vontade não prevalece, porque as pessoas querem que as coisas sejam feitas do seu jeito. São Jonas modernos. Não são só tempos modernos, são Jonas modernos que se renovam, que se refazem com outros nomes e dizem: se a obra de Deus não for feita do jeito que eu quiser, ela não vai ser feita de jeito nenhum, porque eu não participo disso. Ou eu ponho a mão do jeito que eu quero, ou eu não participo dessas coisas, e no meio desse meio eu não fico. Porque as coisas têm que ser da maneira que eu acho melhor, as coisas têm que ser do tempo em que eu acho melhor, porque a minha sabedoria é melhor. E a gente se esquece que Deus trabalha na nossa vida, mas Deus também trabalha na vida de outras pessoas, e Deus trabalha na vida de pessoas, abençoando a vida de outras pessoas. E alguém vai ter que abrir mão em algum momento, irmão. Não existe a possibilidade de nós andarmos como igreja de Deus, se nós não enfiarmos no nosso coração a ideia de que para andarmos juntos, não só como famílias individuais, mas como família de Deus, em algum momento a nossa vontade vai precisar ficar em último plano, não é nem em primeiro e nem em segundo.
Cansei de ver pessoas que reclamam e murmuram, porque em última instância as coisas não saem do jeito em que elas gostariam que saísse. E elas não pensam que Deus pode fazer uma bênção através da vida de outras pessoas. São Saúls antigos, que se renovam mais uma vez, que diz a vida de Davi: e aí, Davi, então é você que vai? Então beleza, se você for matar o gigante, só tem uma possibilidade. Irmão, Saul, diz a Bíblia que o maior de Israel batia no peito de Saul. Ele era, a gente não viu só Balaão, jumento, falando contra o jumento, mas ele era um cavalo. Eu não consigo nem imaginar ninguém nem perto aqui na vida de Saul. O cara era um monstro. E você imagina a armadura de um monstro. Aquilo ali pesava sei lá quantos quilos. E diz a Bíblia que Davi era franzino. Por que você acha que na cabeça de Saul ele diz: tá bom, já que vai ser do seu jeito, já que é Davi que vai matar, já que não tem homem nesse povo de Israel, nem eu, que ele também estava morrendo de medo, então vai a vida de Davi, mas vai com a minha armadura, porque se caso der alguma coisa certa, em última instância eu dei uma ajudadinha, porque é impossível que a obra de Deus seja realizada, que eu não faça parte disso, que meu nome não venha por trás, que eu não tenha dado um pitaco na história, e que em algum momento as pessoas possam dizer: Davi venceu, mas com a armadura de Saul, mas Davi venceu, mas graças a Deus que Saul deu a armadura dele, porque Saul não admitia a possibilidade de que a obra de Deus fosse feita de uma outra maneira completamente diferente do que havia sido feita até então. Não foi à toa que uma das coisas que acabou com o relacionamento de Saul e Davi foi ciúmes, porque dizia que os caras cantavam que Saul matou um montão, e Davi matou 2 vezes aquele montão. E Saul diz: não, mas não pode, não. Se o povo de Israel tem que ser conduzido, tem que ser do meu jeito, da minha forma. O meu nome tem que ser lembrado, e não o nome de Deus. E a gente se esquece, quando a gente faz isso, irmão, a gente é árvore duplamente morta. Porque na verdade a gente deveria servir de alimento à vida das pessoas. E a gente só pode dar alimento se a gente tiver de onde tirar. Lembra? Vocês sem mim não podem fazer absolutamente nada. Eu termino esse ponto dizendo assim: como é que eu posso então dar alimento para a vida das pessoas se eu estou com dificuldade? Irmão, tem aquela parábola da figueira, Lucas, só tem uma possibilidade. Ele diz: olha, por que essa árvore, eu procurei fruto nela e não tinha, posso cortar? E diz o camarada assim: não, espera um pouquinho, eu vou escavar, eu vou colocar estrume, eu vou trocar o vaso que está pequeno demais, né? Esse vaso aqui não combinou com essa árvore. Eu vou botar um negócio, vou dar uma melhorada no ambiente. E aí, se daqui a 1 ano ela não tiver fruto, você joga fora. Porque dentre as 8 possibilidades para a gente morrer, escuta isso, irmão. Escuta isso, irmão. Dentre as 8 possibilidades relatadas pela Bíblia, no mínimo, de razões pelas quais a igreja pode ser ceifada, uma delas é quando nós não fazemos a função que fomos destinados a fazer. Quando nós somos inúteis. Ele diz: ué, o que essa árvore está fazendo aqui? Não, cara, faz o que eu fiz lá em Goiás. Botei o trator para arrancar. Levei um trator. O trator só fez assim. Só deu um toquinho e ela caiu. Porque não tinha raiz nenhuma. Era absolutamente superficial. Não há espaço. Numa Páscoa, na comemoração da morte e ressurreição de Jesus Cristo, nós alimentarmos a vida das pessoas porque temos recebido alimento. Se nós tivermos relacionamentos superficiais com Deus, não há espaço para isso. Se nós não nos deixarmos trabalhar pelo Senhor, não há espaço para isso. Só há como nós darmos fruto se nós nos deixarmos trabalhar. Então, quando eu olho para a Páscoa, eu não consigo pensar em outra coisa, a não ser eu preciso dar fruto. E se eu não estou conseguindo, alguém vai precisar escavar, o que significa que eu vou precisar me deixar trabalhar. Então, a síndrome do não me toque não dá para funcionar. Conhece essa síndrome? Não dá. Eu sei que tem jeito para fazer isso, eu sei que tem hora para fazer isso, tem que ter tato para fazer isso, mas até Jesus Cristo com tato teve gente que não gostou. Se não gostou dele, que dirá de mim? Eu não tenho tanto tato quanto ele, vou até tentar. Mas o fato é que não há possibilidade de Deus tratar a vida de cada um de nós se nós tivermos, ainda que com jeito e com hora, a síndrome de não me toque. Não funciona. Porque Deus vai precisar trabalhar na nossa vida. E Deus usa pessoas para abençoar a vida de outras pessoas. Porque o efeito da morte de Jesus Cristo, no mínimo, tem que ser um efeito de solidariedade e não de recifes escondidos. Tem que ser um efeito de refrigério seguro e não de nuvens sem água. Mas também tem que ser um efeito de alimentar a vida das pessoas.
e não de árvores em plena época de frutos não ter fruto nenhum. Pergunta: qual é o alimento que as pessoas têm conseguido quando chegam perto de nós? É isso que nós deveríamos fazer. As pessoas se aproximam, irmãos, porque têm fome. Não inventa moda, não inventa jeito, não tem nada a ver com roupa. Irmão, Jesus se aproximou da árvore porque tinha fome. Se você tiver alimento para dar, as pessoas com fome vão se aproximar. Você pode saber disso. Eu não sei se é assim que você espera comemorar a Páscoa, mas esse é o caminho proposto por Judas. Um caminho que ele espera que você não pense somente em você, assim como Jesus Cristo não pensou somente nele. Um caminho em que, além de encontrarmos refrigério em Jesus Cristo, você vai servir de suporte à vida de seu irmão. É este o caminho proposto. Você quer esse caminho, irmão? É um caminho de não só você se alimentar, mas ajudar outros a também se alimentarem. Vamos orar, pedir a graça de Deus sobre a vida de cada um de nós. Como eu disse, vamos ficar no verso 12. Calma. Depois a gente chega no verso 13, ok? Devagarinho a gente vai andandinho. No tempinho de Deus a gente vai terminandinho, tá bom? Mas até lá. Olha para Judas 12 com carinho e pensa na Páscoa. Cara, será que eu sou rocha submersa, eu não sou solidário? Será que eu sou nuvem sem água e não sou um refrigério seguro? Será que eu sou uma árvore em plena estação de fruto, duplamente morta, e não sirvo de alimento à vida de meu irmão? Coloque seu coração diante de Deus e pense se essas coisas existem. Peça a Deus para te ajudar a existir cada vez mais.